Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos tratar de uma estaca do tipo escavada, pelo método de Ock e Veloso, uma estaca com concreto executado após a retirada da terra do buraco, vai ser concretado em loco, ou injetado, de cima para baixo, e essa estaca irá passar por duas camadas de solo até chegar ao limite de impenetrável ou trépano. Não será um solo constituído de duas camadas para o dimensionamento de nossa estaca, que iremos calcular junto, de modo passo a passo. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Fundações, aula de número 4, dimensionamento de estaca para solo com duas camadas. Caso 2 de duas camadas de solo. Aqui nós temos parte do nosso relatório de sondagem, no qual você, à primeira vista, você já nota que é um caso em que mostra duas camadas de solo principal. E essa terceira? Essa terceira seria um aterro. Ele está além de 1 metro, além do limite do qual a gente começa a considerar para a engenharia, a partir de 1 metro. Então, de 1 metro a 1,90 m a gente consideraria na engenharia. Caso fosse um aterro bem compactado, em camada de no máximo 20 centímetros, executado por uma empresa idônea, enfim, com qualidade, com ensaio de laboratório e tudo mais. Não tendo informação suficiente sobre o aterro, ignore, considere como uma parte do solo nula, uma parte onde a estaca ela não terá contenção nenhuma, teria um vazio. Aí você considera o cálculo do índice de flambagem ao longo desse comprimento, entre o término desse solo bom, que faz a contenção da estaca, até o início do bloco de fundação, onde a estaca vai adentrar. Então, cerca de 90 centímetros, se o bloco tiver 1 metro de profundidade, vamos ter cerca de 90 centímetros de estaca sem contenção. Aí você calcula o índice de flambagem e verifica se o diâmetro de 20 centímetros ainda gera um índice de flambagem abaixo de 40, lambda abaixo de 40. No mais, você tem uma argila muito boa, um solo argiloso muito bom. Com nível de lençol freático a cerca de 50 centímetros de profundidade, você já bate o olho, isso é natural do engenheiro ou da engenheira, na resistência, nota que ela vem aumentando gradualmente e dispara. É muito bom, isso é um alívio no coração quando a resistência dispara no final. A resistência para receber uma estaca. É muito bom esse tipo de situação em relatório de sondagem. Aqui, a segunda camada é constituída de um solo, no caso, areno-argiloso, aos olhos das tabelas do Ock Veloso, onde iremos analisar as três valores de K e de alfa. E a primeira camada, ela tem um solo invertido, é argilo-arenoso. Ou seja, a primeira constituição é de argila, é maior volume nessa camada. E o segundo maior constituinte desse solo é a areia. Então você escreve argilo-arenoso, da esquerda para a direita, mostrando o material em maior constituição, seguido do material em menor constituição. Note o termo variegada, que eu falei que invariavelmente irá aparecer nos relatórios de sondagem, significa de cores variadas. Aqui, a sondagem foi interrompida a um nível de menos 11 metros e 60 centímetros. Note a identificação, o termo utilizado, é bem atípico, talvez seja o primeiro relatório que eu tenha visto esse termo, impenetrável, a lâmina de lavagem. Normalmente eu encontro impenetrável ao trépano, mas nesse caso foi utilizado o termo impenetrável à lâmina de lavagem, que é válido. Então, eu quero a confiança, penetrável, no caso, ao equipamento de sondagem. Isso gera confiança no engenheiro. Pronto. Aqui eu consigo estabelecer bem a minha cota final para calcular a resistência de ponta da estaca. Aqui o relatório mostrado na íntegra, o aterro, a camada de argila e o solo residual. Essa camada em magenta, camada de argila, no caso, ela vem até 1,90 m, né? Eu teria apenas para elucidar que esse primeiro 1 metro a gente descarta, mas todo o aterro até 1,90 m será descartado. A argila arenosa, o solo residual, duas camadas apenas para resistir, extrair resistência do fuste. E aqui o nível, né, de impenetrável ao trépano a cerca de 11 metros e 60 centímetros. Note esse símbolozinho,
em que se criou-se uma legendinha, esse símbolozinho em zigue-zague, no qual o operador ele quis mostrar que a linha tracejada, note bem que aqui é invertido do habitual. Você observa que a linha cheia, ela se refere, no caso com valores menores, 10, 8, se refere ao ensaio realizado nos primeiros 30 centímetros, no caso de sondagem. E nos últimos 30 centímetros foi representado pela linha tracejada. Tenha muito cuidado com as legendas, interprete as legendas direitinho antes de sair nos extrair valores. Você sempre vai ter também duas colunas. Você vê na segunda coluna, onde tem segunda, terceira, no caso, número de golpes, seria os golpes finais, e extrai os valores de N apenas dessa segunda coluna, que é a que nos interessa. E aqui no final, ele colocou uma legenda que foram necessários, no finalzinho, 50 golpes, né, no amostrador, para penetrar 30 centímetros no caso de solo, ou seja, muito mais golpes do que o necessário. Se aqui ele precisou de 7 golpes para penetrar 30 centímetros e que 12 golpes, no final foram necessários 50 golpes. Aí deu como impenetrável, no caso, a lâmina de lavagem, que obteve uma resistência maravilhosa de relatório de sondagem para a nossa estaca. O esquema elucidativo que você pode gerar para o seu cliente é de mostrar apenas que vai ter uma estaca escavada, né, com um bulbo de pressão, mediante a injeção da nata de cimento, ao final da estaca, vai gerando essa expansão, gerando o bulbo de pressão e a resistência de fuste. Então, a gente vai poder tirar proveito desse solo de uma cota, de um nível de 1,90 m de profundidade até 11,60 m. E ao longo dessa espessura de camada, a gente vai obter o valor de N médio. Esse primeiro metro de solo você sempre descarta. Nesse caso, vamos descartar até um pouco mais, porque nós temos 1,90 m constituído de aterro. Então, descarte e descarte. Essa é a visão do nosso objetivo maior nessa aula, onde iremos extrair a resistência lateral, né, a partir da estaca, da interface da estaca, do material de concreto com o solo que constitui essa primeira camada e da interface da estaca com o solo que constitui a segunda camada. E, por fim, extrair a resistência de ponta. Cálculo da resistência da estaca pelo método de Aoki e Veloso. São dois engenheiros muito bons e consagrados em fundações e solos. Para a primeira camada, valores de ΔL e N médio. Essa tabelinha do Aoki Veloso já foi apresentada na primeira aula. Iremos preencher aqui de modo passo a passo e juntos. Bem, o ΔL é o primeiro termo da tabela. Se refere à espessura da camada. A primeira camada, ela dista de 1,90 m a 8,90 m. Então, a primeira camada de solo, ela vai ter uma espessura final, um ΔL final de 7 metros, onde subtrai-se, no caso, a cota final da cota inicial, obtendo 7 metros, e já preenche na tabela. Então, essa primeira linha vai ficar reservada à primeira camada de solo. O N médio ele é obtido a partir da média aritmética dos valores de resistência entre a cota de 1,90 m e 8,90 m, ou seja, somando aritmeticamente. 4 metros, mais 7, mais 16, assim por diante, até 17, 13. Pode chegar aqui até o 13, ou um valorzinho aqui intermediário. Mas o 13, esses valores são por metros. Então, o 13 seria equivalente a 9 metros de profundidade. 8,90 m está próximo, ou você pode vir aqui no gráfico e obter um valor equivalente a um valor um pouquinho inferior a 13 e substituir aqui. Pois o 13 está bem próximo de 9 metros, mas não é exatamente o valor a 8,90 m. Então, a gente divide a somatória dos números n entre 1,90 m e 8,90 m, 8, no caso, 8 ensaios, 8 amostras. O N médio, então, ele é obtido com o valor de 12,63. O valor de K ele é obtido a partir das tabelas propostas por Aoki e Veloso. Já mostrei essas tabelas na aula anterior. Elas se agrupam em categorias de areia, silt e argila. Para o solo, no caso, constituído de argila arenosa, que é a nossa primeira camada, a gente adentra aqui na tabela de grupo de argila, procura o termo mais próximo, argila arenosa, e extrai um valor de K em meganewtons por metro quadrado de 0,35. Muito cuidado com as unidades. As unidades aqui são bem diferentes, bem discrepantes uma das outras.
O valor de K, apenas elucidando, a gente extraiu em função de ter um solo, como visto no relatório de sondagem, constituído de argila, o primeiro material mais abundante dessa primeira camada, e areia, que é o segundo material mais abundante nessa primeira camada. Como é que eu sei que é o primeiro mais abundante, o segundo mais abundante? Pela ordem da escrita, da esquerda para a direita, você vai ter a escrita do material em maior abundância para o material em menor abundância. Então, o valor de K é extraído pela tabela anterior que a gente viu, com valor de 0,35. E o termo variegada, que está aparecendo em nossos relatórios, significa de cores, coloração variada. O valor de alfa, igualmente extraído das tabelas, nós temos uma outra coluna de alfa correspondente aos mesmos grupamentos vistos no slide anterior para o valor de K. E a partir do termo argilo, arenoso, você adentra na tabela para o termo mais parecido com o seu solo e vai obter um valor de alfa equivalente a 2,4%. Cuidado, não escreva 0,024, você divide por 100 depois, mas na tabela coloque em percentual. Muito cuidado no Excel com essas unidades. Valores de RP e de RL. RP, resistência de ponta. RL, resistência lateral. A resistência lateral, sim, aqui vai ser crucial. O nosso objetivo maior é encontrar a resistência lateral final dividido pelo fator de segurança. A resistência de ponta é uma mera condicionante aqui, apenas para formalizar o preenchimento da tabela, mas a gente vai utilizar a resistência de ponta apenas, a resistência de ponta final. Vou mostrar apenas no final dessa apresentação desse item de dimensionamento. Então, a resistência de ponta é tida como valor de K vezes N. O K, dessa primeira camada, equivale a 0,35, e o N médio equivale a 12,63. Então, obtém-se uma resistência de 4.421 kN por metro quadrado, transformando as unidades direitinho. O RL, alfa vezes K vezes N. Então, resistência lateral você obtém a partir da resistência do RP, você multiplica por 2,4%. Aqui, muito cuidado, divida por 100 na hora de multiplicar, e você vai obter o valor final de RL. E aqui esse valor de K vezes N já foi calculado anteriormente, na coluna anterior de ponta. O que você pode fazer é multiplicar esse valor no seu Excel direto por 2,4%, já dividido por 100. E você obtém um valor de resistência lateral de 106,10 kN por metro quadrado. Essa resistência por metro quadrado não considerando o perímetro da estaca. Pelo perímetro e vai obter resistência em função do perímetro que tem que ser levado em conta. Então, o perímetro ele pesa muito na resistência lateral. O diâmetro da estaca equivale a 20 centímetros. O perímetro da estaca, dado pela letra U, igual a 2πr, ou d sobre 2. No caso, você obtém o valor em centímetros. Para concreto, sempre trabalha em centímetros, obtendo um perímetro de 62,83 centímetros. E a sua resistência lateral seria o perímetro vezes a espessura da camada, ΔL, vezes a resistência lateral calculada anteriormente, em quilonewtons por metro quadrado. Multiplicando, substituindo os valores, muito cuidado que aqui está em centímetros, ΔL está em metros. Você obtém o resultado em quilonewtons por metro quadrado. E, por fim, você precisa do fator de segurança para poder, então, encontrar resistência lateral final. O fator de segurança é dado em função do tipo de estaca. Para a estaca cravada, que força o solo, você não tem um fator de segurança menor do que da estaca escavada, porque você extrai mais resistência de ponta e resistência lateral. Para a estaca pré-moldada ou metálica, como aqueles trilhos TR que a gente viu lá na aula 1, o trilho TR é uma estaca metálica, o fator de segurança são esses aqui, 1,75 e 3,5. Como a nossa estaca é adotada como do tipo escavada, a gente adota F1 e F2 como 3,5 e 7, respectivamente. Então, a gente agora divide pelo fator de segurança, F2, a nossa resistência lateral calculada. O perímetro foi encontrado no item 2.5, só para lembrar. E obtém, então, a tão aguardada resistência lateral, ou de fuste, que a gente extraiu da interface entre a estaca e o solo, entre o material da estaca, o concreto,
e o solo. Essa é a resistência de atrito do fuste para a primeira camada. Resta somar, encontrar o valor da resistência lateral da segunda camada, que é a que falta, e somar os dois valores para encontrar a resistência lateral total para essa estátua. Então, agora para a segunda camada, vamos dar prosseguimento ao nosso dimensionamento. Aqui é a mesma tabelinha, você continua aquela tabelinha anterior. Por falta de espaço na tela, eu vou criar uma outra tabelinha. Você continua a tabelinha numa outra linha, primeira linha para uma camada, segunda linha para a segunda camada, e assim por diante, se houver mais camadas. Então, nós temos aqui a segunda camada, ela é bem curtinha, ela tem um ΔL mais curto, variando de 11,60 m a 8,90 m, com uma espessura total bem diminuta comparada com a primeira, de 2,70 m. E o N médio, bem fácil de calcular, seria 13 mais 15. Você pode obter algum valor aqui. Quando esses valores começam a disparar no final da estaca, por segurança, é um critério meu. Eu não considero no cômputo da média aritmética. Eu considero só os valores inteiros antes desse disparate. Eu vou chamar assim esse termo disparate, o termo disparar, é o termo que vem à cabeça. Então, são 13 mais 15, ignoro o restante aqui de resistência de fuste, pois já está havendo um aumento muito, muito abrupto de resistência. Então, são apenas esses valores inteiros normais, divido por duas amostras e encontro o valor médio de 14, está muito bom para resistência lateral. Por segurança, conservadorismo combina com solos e fundações. E o valor de K por camada, mesmas tabelas propostas por Alck e Veloso. Você entra agora com. Se lembra que a primeira camada era uma argila arenosa, a segunda camada é uma areia argilosa. Você tem mais constituição de areia do que de argila. Então, o valor de K ele muda para 0,6. Você já preenche a tabelinha, a segunda linha para a segunda camada com valor de 0,6. O valor de alfa entra nas mesmas tabelas, é a mesma areia argilosa, o valor de alfa está lá 3%. Cuidado, não é 0,03. 0,03 na hora de multiplicar. Por enquanto, preencha como de 3%. Os valores de resistência de ponta e resistência lateral. Né? Resistência de ponta para essa camada de solo seria equivalente a K vezes N, 0,6, vezes o N médio, que é 14, encontrando o valor de, ao transformar as unidades, meganewtons para newtons, transforma as unidades devagarinho, ao seu ritmo, mas faça a conta direitinho, com controle, com domínio, para não haver discrepância no final. Então, 8.400 kN metro quadrado, o valor da nossa resistência de ponta para essa camada intermediária. E aqui o RL, resistência lateral, alfa KN. O alfa já foi extraído da tabela anterior, 0,6 também já foi extraído nas tabelas, na mesma tabela, em outra coluna. E o 14 é o N médio, a resistência média extraída para essa espessura de camada. Cuidado ao dividir por 100 o valor de percentual. Da mesma forma, você pode multiplicar o valor de RP, já obtido aqui, direto por 3% no seu Excel, encontrando o valor de 252 kN por metro quadrado. E o valor aqui do perímetro, no caso, vezes ΔL vezes o RL, você tem o diâmetro, precisa do perímetro. O perímetro equivale a 62,83 centímetros, já visto no item 2.5. E o valor de U, ΔLRL, é dado pelo perímetro em centímetros, cuidado com a transformação de unidades, vezes ΔL em metros, vezes o valor de RL, que é a resistência lateral por metro quadrado, obtendo um valor de 427,5 né, kilonewtons. E aqui os valores do coeficiente de segurança, F1 e F2. E para a estaca escavada, F1 e F2, como a gente já viu, equivale a 3,5 e 7. O valor de U, ΔL, agora dividido pelo fator de segurança, F2, seria equivalente a, no caso, o valor do perímetro, já visto no item 2.5, vezes o ΔL, vezes 252 kN metro quadrado, dividido por 7. Obtendo um valor de 61,07 kN como resistência final. No caso, seria resistência final
de fuste de atrito lateral da estaca para essa segunda camada de solo. A gente soma agora a resistência encontrada para a primeira camada com a resistência encontrada para a segunda camada e obtém um valor total de resistência lateral de fuste equivalente a 127,73 kN. Então, nossa missão com a resistência lateral acaba por aqui. E cálculo da resistência agora de ponta total, que é o que nos resta fazer. Então, nós temos aqui o valor de RP, resistência de ponta, a ser calculado. Bem, aqui eu extraí apenas o finalzinho do gráfico, em cota de 15 metros, né, indo para, perdão, aqui o número de golpes, 15. Aqui seria na cota de aproximadamente 10 metros, 11 metros. Esse relatório ele não traz 10 metros, 11 metros, ele traz 10, 11 dentro do círculo, significa 10 metros, 11 metros. Então, note que eu recortei apenas o finalzinho, próximo da cota de 11 metros e 60, trouxe o início do gráfico de novo apenas para elucidar quem é o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, são os valores dos números de golpe, os valores numéricos. E como que a gente extrai o valor do N para resistência de ponta? Bem, a gente tem que, no finalzinho do gráfico, tem um símbolozinho que, que se refere a 50 golpes por 30 centímetros, ou seja, para penetrar 30 centímetros foram aplicados 50 golpes, resistência aumentou abruptamente aqui, a gente traça uma linha nessa cota de 11 metros e 60, que é a interrupção da sondagem. A gente traça uma outra linha. No caso, a sondagem, ela se deu impenetrável ao trépano, ela ultrapassa o valor de 50. Ela ultrapassa o teto limite da tabelinha, 10, 20, 30, 40, 50. Então, a gente pode interpretar que, nesse ponto, a resistência de ponta equivale a um N de ponta, NP, igual a 50. Então, o fator de segurança para resistência de ponta é de 3,5. O RP, resistência de ponta, é N vezes K sobre F1, o fator de segurança é F1. Então, aqui eu gosto sempre de criar uma primeira linha para a primeira camada, como a gente fez, a segunda linha para a segunda camada, como a gente fez, para a resistência lateral da primeira camada e da segunda camada. E para resistência de ponta, eu crio uma linha separada só para ela e não misturo com somatória as resistências laterais. Eu crio então um RP, vírgula, indicando a cota onde se deu o impenetrável ao trépano, ou nesse caso, a lâmina de lavagem. Eu faço RP, vírgula, 11 metros e 60 e calculo computando o valor de N encontrado exclusivamente para essa cota, 50, com o valor equivalente a 50, vezes o valor de K. O valor de K é de alfa, eu repito, referente à camada anterior, que equivale a um K de 0,6 e um alfa de 3%, que é o solo anterior, é o mesmo solo do finalzinho da ponta. E o 3,5 é o fator de segurança de ponta, obtendo uma resistência de ponta de 8,57 meganewtons por metro quadrado, que transformando equivale a 8.571,43 quilonewtons por metro quadrado. E a resistência da estaca? Bem, o diâmetro adotado para a estaca foi de 20 centímetros. A área da estaca é πr ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4. Substituindo 20 centímetros, encontra-se sempre em centímetros para completo armado. A área é 314 centímetros quadrados. E vamos multiplicar pela resistência de ponta que está em quilonewtons por metro quadrado, a fim de encontrar uma resistência em quilonewtons. Então, multiplica agora a área da estaca pela resistência de ponta por metro quadrado que você computou no slide anterior e vai encontrar um valor final após transformar as unidades. Muito cuidado com as unidades mais uma vez. Centímetros quadrados por metro quadrado, divide por 1,0000, né, pela matemática clássica. Daria 10.000, dividir por 10.000 e você vai ter o valor equivalente a 269,14 quilonewtons para resistência de ponta. Então, aqui você encontrou a resistência lateral anteriormente e agora a resistência de ponta. Nos resta computar a somatória de ambas, PL mais PP. PL é a resistência total lateral, que a gente computou através dos itens anteriores. E o PP é a resistência de ponta final. A gente calculou agora com base no N igual a 50, obtido do gráfico, né, de forma pelo olho, observando e lendo o gráfico, né, de forma manual, a olho nu, digamos assim.
Resistência de ponta, então, final, pela somatória, equivale a 396,37 quilonewtons. Então, nos resta agora dividir por 2, que é o fator de segurança para a resistência final da estaca. Após somar resistência lateral pela resistência total de ponta, você divide por 2, que é o fator de segurança, e obtém sim, agora sim, você obteve, isso está livre, você obteve a resistência lateral mais a resistência de ponta, e já considerando o fator de segurança de 2, você obteve que a resistência final da estaca entre solo, interface solo e estaca, é de 198,44 quilonewtons. A resistência de carga nominal da estaca de 20 centímetros de concreto é de 200 quilonewtons. Isso aqui eu dei lá na aula 1, aqui da playlist de fundações, onde você pode observar a tabela para cargas nominais de estacas escavadas. Observe, procure pelo item de estacas escavadas e você vai encontrar essa tabela. E você agora precisa comparar o valor da carga nominal do material, do concreto da estaca, no caso aqui é feita de concreto, com o valor da resistência extraída da interface solo-estaca. E vai obter, vai considerar no seu projeto, o menor dos dois valores. O menor desses dois valores vai reger a resistência final de sua estaca. Portanto, a sua estaca resiste com tranquilidade a 19,84 toneladas, considerando com base nos dados desse relatório de sondagem. Dimensionamento da estaca de concreto armado pré-moldada, né, em loco. Então, o número de estacas necessário, você vai computar o valor de N, número de estacas, pela divisão da resistência, da, perdão, da carga solicitante aplicada na base do pilar pela resistência da estaca. Vamos supor a mesma situação vista na aula 1, em que nós temos uma carga aplicada na base do pilar de 30 toneladas, ou 300 quilonewtons. Né? É muito comum, como eu já falei anteriormente, para prédios, casas de 2 a 3 pavimentos. Então, ao dividir a carga ponderada, que a gente já vem multiplicada por 1,4, cuidado, a carga ponderada não é nominal, ND. Sempre que você vê ND, é a carga ponderada de projeto. Então, 30 toneladas dividido por 19,84 toneladas, nos dá equivalente a aproximadamente duas estacas, ou seja, duas estacas de 20 centímetros de diâmetro, o suficiente para resistir a uma carga de 30 toneladas. Para essa situação de ensaio de sondagem. Aqui a tabela que eu já mostrei na aula anterior, extraída do livro Teoria e Prática, Teoria e Prática das Fundações, em que você entra com a carga, vamos supor que você entre com a carga de 30 toneladas, carga ponderada, você divide por 2, 15 toneladas para cada estaca. Aí você vê que a estaca ela aguenta um pouquinho mais, aguenta 19 toneladas. Você pode, por segurança, usar uma resistência menor, de 15, por exemplo, aqui, e entrando com um diâmetro de 200 milímetros, você vai extrair que a sua estaca ela precisa de 4 ferros de meia polegada. É uma outra forma de você utilizar essa tabela para poder encontrar a armadura de vergalhões principais e a armadura de estribos, no caso, ferro de 5 milímetros a cada 20, para uma estaca de 200 milímetros, sob uma carga de 150 quilonewtons cada estaca. Aqui eu deixo a aula 3 como referência, a aula anterior, para o dimensionamento da estaca, aspectos do projeto, indicação das armaduras, que eu não vou dar aqui, pois se repetem. A mesma estaca de 20 centímetros de diâmetro, mesma carga de 30 toneladas, os números N1, N2, as armações se repetem, então eu deixo lá a cota de arrasamento, tudo direitinho explicado na aula anterior. E referências bibliográficas para essa aula. São as mesmas, editadas, no caso, na aula anterior, que é o livro do Urbano Rodrigues Alonso, seu volume 2, para estacas profundas ou indiretas, é a mesma coisa, e o livro de Fundações, Teoria e Prática, né, em sua terceira edição, pela editora Oficina de Textos. É um livro que traz abordagem de execução dos vários tipos de estacas escavadas, cravadas, raiz injetada, microestaca e tudo mais. São diversos autores que se responsabilizaram e conceberam esse livro com muita responsabilidade. Agradecimento às empresas de sondagem, né, que estão por trás desses ensaios muito bem elaborados, sempre com responsabilidade, segurança, e só através do relatório de sondagem é que nós temos a segurança de trazer o melhor tipo de fundação dentro de um custo-benefício, levando em conta sempre a resistência, durabilidade e funcionalidade,
para o cliente. Então, um agradecimento aos operadores e operários das empresas de sondagem. E minha gratidão mais uma vez por me acompanhar até o término dessa aula. Eu te espero na próxima aula, onde irei trazer uma estaca para várias camadas de solo, que é um caso bem habitual do nosso dia a dia. Até aqui, eu te inseri nesse dimensionamento de estacas com uma camada de solo, na aula anterior, aqui duas camadas de solo, para que você devagarinho vá adquirindo prática, conhecimento, com responsabilidade e sempre com segurança e conservadorismo quando se tratar de solos e fundações. Muito obrigado.